O homem que subiu o patamar do Atlético de Madrid pode estar impedindo o clube de evoluir? Quem diria que o maior responsável por colocar o clube entre os gigantes da Europa também pode ser o principal responsável por não conseguir dar o próximo passo? Fala aí, parça, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao seu canal de futebol. Se você curte futebol europeu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bora falar de futebol. Hoje o assunto é o Atlético de Madrid. Nos últimos anos, uma sensação tem ficado cada vez mais evidente. O Atlético investe cada vez mais e entrega cada vez menos. O clube ainda conquista uma vitória importante aqui, faz uma boa campanha ali, mas não consegue alcançar o protagonismo de disputar o título, de vencer títulos. Isso me fez pensar, por quê? Se essa é a ambição do clube. Depois de analisar números, contexto, evolução do futebol, cheguei a uma conclusão que pode dividir opiniões. O principal responsável por essa estagnação pode ser justamente o maior ídolo da história recente do clube, Diego Simeone. Mas antes de qualquer crítica, é preciso reconhecer o tamanho do legado. Simeone assumiu o Atlético de Madrid no fim de 2011 e mudou completamente o patamar do clube. Em quase 15 anos de trabalho, ele conquistou 8 títulos ao total. Foram duas La Ligas, duas Ligas Europa, duas Supercopa da UEFA, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Bom, nada mal, né? Além disso, levou o Atlético a duas finais de Champions, ambas contra o Real Madrid, e mesmo sem vencer, colocou o clube entre a elite do futebol europeu. E isso ninguém apaga. Só que o futebol vive de presente, e o último título do Atlético de Madrid foi a La Liga da temporada 2021, com o Luis Suárez sendo o protagonista. Já são 5 anos sem levantar nenhum título. E não dá para dizer que isso aconteceu por falta de investimento. Desde que Simeone chegou ao clube, o Atlético investiu aproximadamente 1,3 bilhão de euros em contratações. Olhando apenas para as 3 últimas temporadas, o Atlético de Madrid gastou cerca de 500 milhões de euros, ou seja, nesse passado recente. No mesmo período, o Real Madrid, que é rival direto do Atlético de Madrid, investiu aproximadamente 470 milhões de euros. E o Barcelona, 345 milhões de euros, né? O Barcelona que vivia uma crise até um pouco tempo atrás. Ou seja, entre os três gigantes da Espanha, foi justamente o Atlético quem mais gastou. Então surge a pergunta: se o investimento foi tão alto, por que os resultados não acompanharam? A resposta, na minha visão, começa pelo modelo de jogo. Durante toda a sua passagem, praticamente, pelo Atlético de Madrid, Simeone manteve praticamente uma identidade parecida. Em algum momento já atuou com três zagueiros, mas tradicionalmente ele joga um 4-4-2. Duas linhas de quatro bem compactas, muita intensidade sem a bola e dois atacantes para decidir os jogos, né? Foram várias duplas de ataque. E funcionou por algum tempo, com o Diego Costa e Falcão, Griezmann e Diego Costa, Suárez e Angel Correa, acho que já teve também a dupla entre Diego Costa e Agüero durante um curto período de tempo. Na última temporada, a dupla foi Griezmann e Julian Alves. Ou até o Sorloth também foi esse outro jogador que fazia essa dupla em roteiros diferentes, né? Depende do que o clube pedia, que o momento do jogo pedia, o Simeone colocar. Só que o futebol existe cada vez mais, e Simeone parece não ter essa ousadia necessária para alcançar maiores feitos. Existe uma definição perfeita para isso, que eu ouvi do jornalista Fred Caldeira. Ele chamou isso de Síndrome de Davi. Sim, Davi da Bíblia, de Davi e Golias. Mesmo quando o Atlético de Madrid não é mais um azarão, Simeone continua se comportando como fosse. O plano sempre é o mesmo. Continua sendo se defender muito, esperar o erro do adversário e decidir tudo em uma transição, em um ou outro lance. Mas hoje o Atlético de Madrid possui força financeira e elenco para fazer mais. A semifinal contra o Arsenal mostrou isso com muita clareza. O Atlético de Madrid buscava o resultado, precisava, estava atrás no jogo. O jogo pedia coragem, mais posse de bola, mais jogadores ocupando o campo ofensivo, mais criatividade, mais agressividade, mas o time permaneceu preso ao mesmo roteiro, isso em um passado não muito distante. Como se a gente esperasse resolver tudo em uma única jogada, em uma bola parada, em uma transição, em um erro do adversário. E isso é muito difícil no alto nível, no high level, no high level europeu. Isso pode acontecer, obviamente, mas não é uma regra.
Os times investem cada vez mais, erram cada vez menos, a intensidade está cada vez mais alta. O time permaneceu preso a esse mesmo roteiro, como se ainda esperasse resolver tudo em uma única jogada, fazer um gol, aparecer um lance esporádico. É como se o Simeone enxergasse o Atlético de Madrid como aquele pequeno Davi tentando derrubar Golias com uma pedrada. Só que hoje o Atlético já não é mais Davi. E agir como se fosse limita o próprio crescimento da equipe. O futebol moderno exige pressão alta, exige intensidade, exige criatividade, exige coragem. Tudo isso precisa ser muito bem implementado. O Atlético de Madrid tem peças, como eu disse, para atuar de formas diferentes. E o Simeone é preso a uma ideia. E é justamente aí que os números começam a contar uma história interessante. Nas últimas 3 temporadas de La Liga, o Atlético de Madrid marcou em média 66 gols por campeonato. O Real Madrid marcou em média 80 gols por campeonato. Já o Barcelona marcou 92 gols por temporada, sendo que só o Atlético de Madrid permaneceu com o mesmo comando técnico nessas 3 temporadas, e a diferença ofensiva é muito grande. Mas alguém pode dizer, mas o Simeone compensa isso com uma defesa muito superior. Será? Nas últimas 3 temporadas, o Atlético de Madrid, em média, sofreu 39 gols por La Liga, ou seja, um gol por jogo, vai. O Real Madrid, nas últimas 3, com baita desempenho em 23 e 24, sofreu apenas 33. E o Barcelona sofreu os mesmos 39 gols do Atlético de Madrid. Ou seja, o Atlético já não é nem a melhor defesa entre os três. Existe um contraste muito claro. O time produz menos ofensivamente, mas também não consegue compensar isso sofrendo poucos gols. E aqui, em minha opinião, está o maior problema. Se um time ataca menos para defender melhor, já não se defende melhor do que seus próprios concorrentes, fica estagnado. E o principal argumento desse modelo de jogo deixa de existir, e as escolhas do treinador passam inevitavelmente a ser questionadas. Esse desgaste também aparece na montagem de elenco. O Atlético passou a contratar jogadores de bom nível. A contratação de Julian Alves é um grande exemplo. É um jogador acostumado a disputar e conquistar títulos, mesmo muito jovem. E olhando para os reforços recentes, fica outra pergunta. Alex Baena e Thiago Almada foram 2 contratações da temporada passada. Realmente são jogadores baseados em uma transição, como o Simeone implementa? Na minha visão, não. São atletas que rendem muito mais em equipes que valorizam a posse de bola, circulação, criatividade. O Thiago Almada todos muito bem conhecem no futebol brasileiro, que jogou no Botafogo, onde ele era o protagonista. A bola passava muito por ele, ou seja, ele tinha que estar tocando, ele tinha que estar participando do jogo. Outras 2 contratações seriam Johnny Cardoso, embate físico, um bom volante, jogou também aqui no futebol brasileiro, no internacional, e o Lookman, que veio da Atalanta, que combinam sim mais com esse estilo tradicional do Simeone. Ou seja, o elenco parece caminhar para uma ideia e o treinador continua preso a outra. Não totalmente por obsessão, mas a forma que ele vê o futebol. Ele não muda esse jeito. Treinadores às vezes precisam de uma oxigenada, precisam se reinventar em alguns momentos. Mesmo que as contratações passem pelo aval dele, talvez esse seja o maior conflito do Atlético hoje. Diria que Simeone foi o homem que transformou o Atlético de Madrid. Foi ele quem fez o clube competir com Real Madrid e Barcelona. Foi ele quem mudou a história da instituição. Mas o futebol evolui e talvez, ironicamente, o mesmo treinador que colocou o Atlético entre os gigantes esteja impedindo o clube de alcançar um patamar mais alto. O legado é incontestável, a gratidão do torcedor também, mas o passado não ganha títulos. 5 anos sem títulos é um jejum para um time que investe tanto. E talvez tenha chegado a hora do Atlético de Madrid decidir se quer continuar vivendo a melhor versão de Simeone ou começar a construir um próximo capítulo da sua história que é grandiosa. Agora eu quero saber a sua opinião. O problema do Atlético de Madrid é realmente Diego Simeone? Ou falta elenco para ele competir de igual para igual com o Real Madrid e Barcelona? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com aquele amigo que gosta de futebol. E valeu, um abraço, até o próximo vídeo.